E aí, pessoal? Sejam bem-vindos em mais esse vídeo nosso. Esse vídeo é um vídeo preparatório de matemática para o Enem. Ele faz parte de uma coleção de 7 vídeos. Um deles fala sobre a coerência pedagógica. Foi o primeiro vídeo. Gente, esse vídeo é importantíssimo que ele seja assistido. Uma vez tomando conhecimento desse vídeo, você vai entender o que é a matemática do Enem por dentro, como esse exame é feito, quais são as estratégias para você ter os melhores resultados. Você precisa entender o que é coerência pedagógica para ter melhores resultados na avaliação de matemática do Enem. Não adianta você ter apenas conhecimento técnico, não adianta você saber realizar os melhores procedimentos se você não souber usar estratégias para demonstrar esse seu conhecimento. Você precisa, nessas estratégias, ter coerência pedagógica. Essa coerência pedagógica é cumprir com aquilo que o exame espera de você. Então assista esse vídeo sobre coerência pedagógica. Ele vai estar aqui na descrição desse vídeo. Ele e o outro vídeo, que é o segundo vídeo, que fala sobre as questões fáceis do Enem, parte 1. Este é o terceiro vídeo da coleção. Ele fala sobre as questões fáceis do Enem, parte 2. Vamos a eles? Bom, como eu disse alguns segundos atrás, esse é o segundo vídeo que fala sobre as questões fáceis do Enem. Questões fáceis do Enem, parte 1, foram resolvidas 7 questões do caderno número 5, caderno amarelo do Enem de 2024. Então foi escolhido um Enem, a última edição, o Enem de 2024, e com essa última edição eu classifiquei as questões em fáceis, médias e difíceis, para trazer esses comentários aqui para que você possa também entender no exame do Enem, na matemática, que características têm as questões fáceis, que características têm as questões médias e quais são as características principais das questões difíceis. Você precisa separar essas questões em níveis. Você precisa saber identificar quais são as questões fáceis, porque no vídeo sobre coerência pedagógica, a primeira informação que eu te passo é essa. Precisa ser feito primeiro todas as questões fáceis, porque é isso que o exame espera de você, que as questões fáceis você tenha condições de resolvê-las. Você precisa ter essas condições. Então, por isso, comecei essa coleção de vídeos exatamente por este ponto. Saber resolver as questões fáceis. No vídeo anterior a esse, que é o parte 1, foram resolvidas 7 questões, repito, do Enem de 2024, caderno 5. Hoje daremos continuidade a mais 7 questões desse exame. Vamos lá? Bom, repetindo para você, o caderno que está sendo usado aqui, do Enem de 2024 é o caderno de número 5, o caderno amarelo, tá certo? Como foi dito no primeiro vídeo das questões fáceis, as questões aqui não vão aparecer em ordem numérica do caderno. Elas vão aparecer de uma maneira linear e gradativa, conforme o seu grau de dificuldade. Fechou? Então, são questões fáceis. Nós vamos começar pelas mais simples delas e vamos graduando o nível de dificuldade, para que você possa entender que nas questões fáceis, naquela métrica, na escala métrica que foi falado no vídeo de coerência pedagógica, em que posição aproximadamente a questão está. Cada uma das 45 questões da prova de matemática do Enem fica em uma dessas posições conforme seu grau de dificuldade, ou melhor dizendo, seu grau de exigência de conhecimento do examinando. Fechou? Então vamos lá. No vídeo número 1, e aqui eu vou repetir bastante, vou estar sempre repetindo isso. Por quê? Porque minha vontade é que você, depois de tanto repetir, se convença de que é uma estratégia muito bem feita. Essa estratégia é a seguinte:
Toda questão que tiver gráfico, tabela, marcadores ou imagem, é para lá que você vai dirigir o olhar primeiro. Então, examine primeiro este gráfico. Ele fala dos anos, que varia de 2014 a 2021, e o que ele vai dizer sobre este período de 2014 a 2021. Ele está olhando a receita anual que foi dada em milhões de reais. Beleza. Se você for olhar o texto aqui no canto superior esquerdo, você vai verificar que ele está descrevendo exatamente isso. Então, este texto não precisa ser lido. Este texto do canto superior esquerdo não precisa ser lido. Mas eu vou ler, como eu prometi no vídeo anterior, enquanto completarmos essa sequência, essa série, de 7 vídeos, eu vou estar sempre lendo, para que no final você se convença de que essa leitura não é necessária. Fechou? Vamos comigo. As receitas anuais. O que eu disse? Receita anual. Obtidas por uma indústria no período de 2014 a 2021. É o período descrito aqui na horizontal, 2014 a 2021. Em milhões de reais, está aqui. Foram registradas por pontos em um gráfico. É o que nós estamos vendo. Nele, o gráfico, também está representada a reta que descreve a tendência de evolução das receitas. Esta reta, e presta bem atenção nela, que a gente vai fixar nela, Essa reta pode ser utilizada para estimar as receitas dos anos seguintes. É com ela que a gente vai trabalhar. Fechou? Veja, se eu tivesse ficado só com a imagem e lesse o comando, eu resolveria a questão e ganharia tempo, porque olha quanto tempo eu gastei com essa leitura, que nesse sentido se faz desnecessária. Vamos lá? A estimativa da receita em milhões de reais dessa indústria para o ano de 2026, obtida a partir dessa reta. Veja, eu não precisava do texto. Aqui no comando já está dizendo que a estimativa para o ano de 2026 depende de quem? Da reta de tendência, que é a reta que está desenhada aqui. Agora vamos observar bastante esse gráfico e vamos extrair dele as informações que a gente precisa. Vamos começar aqui no ano de 2014. 2014 a receita era de 4 milhões. Fechou? Vamos procurar um outro período em que seja fácil analisar a receita. Estou vendo aqui pela reta de tendência que em 2020 a reta alcançou a quantia de 6 milhões. Preste bem atenção nessa informação cruzada, que a gente poderia dizer que seria uma tabela de dupla entrada, Olha só, num período de 6 anos, porque 6 anos de 2014 a 2020 é um período de 6 anos. Num período de 6 anos, a receita cresceu linearmente, porque é para seguir esta reta, a quantia de 2 milhões. Peraí, se em 6 anos ela cresceu 2 milhões e aqui nós estamos no ano de 2020, qual será o crescimento dela em 2026? Olha, de 2014 para 2020 são 6 anos, cresceu 2 milhões. De 2020 para 2026, teremos outros 6 anos. E se vamos ter outros 6 anos, de 2020 para 2026, ela vai crescer linearmente outros 2 milhões, atingindo aí a marca de 8 milhões. É esse o valor que a receita tende a chegar no ano de 2026 e passa a ser a alternativa letra B. Vocês viram? Se eu economizo tempo com leitura desnecessária,
Se eu presto bem atenção no comando e a partir dele eu tiro as informações necessárias do gráfico, eu passo a ter tempo suficiente para resolver com muita tranquilidade qualquer questão fácil do Enem. E essas são as primeiras que precisam ser resolvidas. Com menos tempo, com menos leitura, e essa passam a ser estratégias para ter sucesso nesse exame. Tome nota. Como eu disse, tá vendo? As questões não estão linearmente como foram apresentadas no caderno. Acabamos de fazer uma questão, vamos voltar lá rapidinho, de número 152. Agora estamos numa de 137. Repara que a de número 137 é um pouquinho mais pesada do ponto de vista de conceitos matemáticos, aplicação de conceitos matemáticos, do que a de 137. Veja por quê. Nessa cidade, por que eu estou começando a ler pelo comando? Porque eu já tenho uma tabela. Eu acabei de dizer para você que o texto aqui em cima é desnecessário ser lido. Então vamos lá? Nessa cidade, eu quero a mediana destes dados. Os dados que se encontram nesta tabela. E em porcentagem da umidade relativa. Peraí, porcentagem, vou ter que fazer porcentagem? Não, já está em porcentagem. Eu quero a porcentagem de quem? Da umidade relativa. Isso aqui é a unidade relativa. Então a umidade relativa já está em porcentagem nessa linha. Então eu quero a mediana destes dados. Agora veja bem, se você tiver com um relógio aí, um cronômetro, cronometra quanto tempo eu vou gastar para ler este princípio do texto sem necessidade. Faça a cronometragem aí. Olha quantos segundos ou minutos eu não vou levar a mais. A umidade relativa do ar é um dos indicadores utilizados na meteorologia para fazer previsões sobre o clima. Conhecimento que nós já temos. O quadro apresenta as médias mensais em porcentagem da umidade relativa. Gente, foi o que nós acabamos de ver. Em um período de 6 meses, é exatamente o que tem aqui. Esses meses são consecutivos e são dados de uma cidade. Vocês repararam que eu estou certo daquilo que eu estava afirmando? Que este texto, para esse tipo de questão, não contribui com nada. Eu só preciso da tabela e do comando para fazer o exercício. Repara que se eu já tivesse tomado a dianteira dessa situação, o exercício já estaria resolvido. Parei para ler só para te mostrar o quanto de tempo a gente gasta de maneira desnecessária. Agora vamos lá? Qual é o conceito que está sendo cobrado aqui? Mediana. O que é mediana do ponto de vista estatístico? A mediana é o termo que ocupa a posição central de uma lista que foi ordenada, ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Lista ordenada é o nome que se dá ao rol. Rol é uma lista colocada em ordem crescente ou decrescente. Então vamos pegar os 6 meses dessa tabela e vamos colocar esses valores em ordem crescente. Poderia ser decrescente também, porque crescente ou decrescente, o termo central é sempre o mesmo. Então vamos lá. Menor de todos os valores, 46. Segundo menor, 54. Terceiro menor valor, 60. Quarto e quinto valor, 64. E o último deles, 66. Aqui estão 6 termos ordenados. Facílimo de fazer isso, não é? Então, já ordenei. Ordem crescente, ordem decrescente. E é assim que se cobra mediana no Enem. Olha que simplicidade. Estão 6 itens ordenados. Lembre-se, tanto faz a ordem crescente ou decrescente, tá bom? Agora eu vou procurar o termo do meio. Como eles são 6 termos, metade de 6 é 3. Então, eu preciso de um termo que fique exatamente aqui no meio do 60 e do 64. Você saberia me dizer quem é que fica no meio de 60 e 64?
Muito bem. No meio de 60 e 64 fica 62. Se você não conseguiu pensar rapidinho mentalmente nisso, qual era o processo que você utilizaria? A média aritmética simples dos dois valores. Você somaria 60 com 64, o que dá 124, e dividiria por 2. Mas dá para bater o olho e dizer que quem fica no meio de 60 e 64 é 62. Agora preste bem atenção, se você treinar bastante o seu olhar, você vai fazer isso numa rapidez fora do comum. Treinamento constante. Outra dica de estratégia para se dar bem. Ficamos com a alternativa letra E. O termo central destes dados é o número 62. É o conceito de mediana. Veja bem, questão de número 154. Não está em ordem linear, conforme eu disse. Agora veja bem, ali na questão anterior, do lado, era uma questão de estatística e eu precisava ordenar os termos e achar o termo central. Aqui não. Vamos ler embaixo, vamos olhar a tabela. Depois, podemos até fazer aquela brincadeira, né? Cronometrar quanto tempo gastamos lendo este texto, que para essa questão a leitura é desnecessária. Então vamos lá. Eu quero o tempo médio. Querer o tempo médio é o mesmo que querer a média dos tempos. Quais tempos? Em minuto, necessário para a leitura completa. Necessário para a leitura completa de um contrato. Então, gente, o que está sendo pedido aqui é a média desses valores, pois eles são o tempo necessário para a leitura completa do contrato em minutos. Fechou? Então, é isso aqui que é para eu calcular o tempo médio. Lembrando que calcular o tempo médio é a mesma coisa que calcular a média dos tempos. Mais uma questão de estatística. Duas questões de estatística no mesmo exame. Mas lembrando que média dá um pouquinho mais de trabalho do que mediana. E se média dá um pouquinho mais de trabalho do que mediana, significa que ela está na escala, lembra do vídeo de coerência pedagógica? Na escala métrica de valores, a média pontua um pouquinho mais à frente. Calcular uma questão de média lhe faz ganhar um pouco mais de pontos, porque ela tem um grau de dificuldade maior. Mas, detalhe, essa pontuação só será considerada pela coerência pedagógica se você tiver acertado a questão anterior, mediana. Porque veja, como que se acerta uma questão de média e erra uma de mediana, que é mais simples? Se não assistiu o vídeo de coerência pedagógica, vai lá e assiste. Ele é fundamental para você entender tudo o que eu estou dizendo aqui. Então vamos lá? Façamos a soma desses valores. Uma dica que eu quero te dar. O Enem te ajuda muito com esse processo de soma, esses processos mais difíceis. Repara que aqui eu tenho dois valores terminados em 7 e eu encontro pelo menos dois valores terminados em 3. Flávio, o que você quer dizer com isso? Que 7 mais 3 é 10, 7 mais 3 é 10, o que você já tem 20, 6 mais 3, 9, 29. Vão 2, 2 e 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Veja como ficou bem rápido fazer esse cálculo. Outra maneira que você poderia proceder, tudo bem, 7 com 3, 10, 2 vezes 20, mais 9, 29, vão 2. Aí você teria o número 1 4 vezes, o que dá 4. O número 2 2 vezes, o que faz dar 4 mais 4, 8, com 3, 11. Então, repara que quanto mais você treinar questões do Enem, mais rápido você fica. Quanto mais você lembrar que não precisa ler esse texto anterior à tabela, ao gráfico, à imagem, se o comando já lhe diz tudo o que é para fazer. Se o comando já lhe disse tudo o que é para fazer, é uma questão fácil. Faça, fácil, faça. Direto. Não perca tempo lendo o texto. Gaste este tempo fazendo o que você realmente precisa, de maneira correta. Então, essa somatória é 119.
Vamos recordar lá na estatística o que é média? Assim, média, a mais simples das definições, é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Esse símbolo estranho aqui significa somatório. Então, eu vou somar todos os valores em questão. Somei todos eles, deu 119, e vou dividir pela quantidade deles. Quantos que eles são? 6. Já tinha sido dito no texto aqui, né? Que era 6 valores. Beleza? E mesmo que não tivesse sido dito, você tem aqui a quantidade 6, né? De A até F, quantidade 6. Então, vejamos, 119 é a soma desses 6 valores. A média, aí, veja bem, vamos usar outra estratégia muito importante no Enem. Já foi dita aqui a palavra aproximadamente, então já te tem uma dica para você. Qual é o número que mais se aproxima de 119? 120, e ele divide por 6. Então, 120 dividido por 6 dá 20, porque 20 vezes 6 é 120, só que 120 não é alternativa. Toma só cuidado nesse detalhe. Não é alternativa, é o valor próximo. Então, eu vou procurar o valor mais próximo de 20, que no caso aqui seria 19,8. E assim, além de ser o mais próximo, tem que estar logo abaixo, porque o valor real é 119. Está antes de 120. Então, a alternativa que eu preciso é uma alternativa bem próxima dos 20, só que tem que estar antes dele. Antes dos 20, 19,8. Agora, deixa eu aproveitar essa mesma tabela e lhe dizer o seguinte. Com essa tabela, era possível calcular a mediana. Como é que eu calcularia a mediana? Eu colocaria todos esses valores em ordem crescente. São 6 de novo, veja, 6 de novo, né? Eu pegaria os dois termos centrais, somaria e dividiria por 2, eu teria a mediana. E aí já vamos aproveitar e lembrar que moda é aquele elemento, aquele valor que mais repete. Se tivesse sido pedido a moda dos tempos aqui, ó, o valor seria 13. Inclusive, vale até uma dica, né? O aluno que confunde na estatística os conceitos de média, mediana e moda, ele acaba cometendo erro. Por exemplo, se o aluno confundisse aqui o conceito de média com moda, ele teria assinalado a letra A. E para o Enem ficaria muito claro que ele confundiu os dois conceitos justamente por conta do item que ele assinalou. Ficou claro para você? Então você viu aqui, né? 2 questões de estatística e elas foram graduando em termos de dificuldade, mas são ainda questões fáceis. Uma doceira. Ah, Flávio, por que você está lendo o texto? Porque eu não tenho nenhuma imagem, eu não tenho nenhum gráfico, eu não tenho nenhuma tabela, eu não tenho marcadores. Depois, quando tiver uma questão com marcadores, eu te mostro melhor o que eu quero dizer. E mais um detalhe, o comando não me deixa claro os elementos que eu vou utilizar. Ele só diz o seguinte: a partir da próxima semana, quer dizer, haverá um novo tempo futuro, qual será o novo valor? Olha, novo valor. Então, existia um valor anterior? Existia. E eu quero saber qual será o novo valor de quem? De uma porção. Só que aí eu tenho que entender que porção é essa e que valor era passado cobrado. Eu quero um novo valor de uma porção. Porção de quê? Outro detalhe. Quanto esta porção custava? Então, eu tenho que ir com tudo isso em mente para resolver a questão. Aí sim, eu vou ler o texto e ao ler o texto, eu já vou começar a trabalhar com essas informações. Então, vamos lá. Uma doceira vende e entrega em seu bairro porções de 100 gramas de docinho de aniversário. Beleza, já entendi. As porções são docinhos de aniversário. Atualmente, a taxa de entrega única, é só uma única taxa, é paga no valor de R$10. Mas espera aí, não é a taxa que está sendo perguntado. Então, reserve esse valor.
E o valor cobrado por uma porção, R$ 25. Então, veja bem, uma porção custava R$ 25. Por que eu já estou colocando custava? Porque na próxima semana, conforme o comando, já foi dito que esse valor vai mudar, vai ser um novo valor. Só não sabemos se é para mais ou para menos. Então, vamos lá. Por uma estratégia de vendas, a partir da próxima semana, a taxa única de entrega será de R$ 15. Espera aí. Leitura de mundo. Qual seria uma estratégia para vender mais? Reduzir preço. Mas espera aí, reduzir preço. Se eu aumentei o valor da entrega, como que eu vou atrair mais clientes para minha venda? Leitura de mundo. Diminuindo o valor da mercadoria que o cliente vai comprar. Então eu já entendi que a porção de docinho terá um valor menor. Porque como que eu vou chamar a atenção do meu cliente para venda se eu não abaixar o preço? Uma estratégia de venda é abaixar o preço. Só que nós temos que entender que por estratégia, jogo de marketing, ele aumentou o valor da entrega. Para não ter prejuízo, óbvio. E um novo valor será cobrado por uma porção, exatamente o que o comando pediu. E veja, nesse caso eu preciso ler o texto, porque as informações que eu preciso para resolver o comando, atingir o comando da questão, está nele. De maneira que o valor total a ser pago por um cliente na compra de 5 porções, temos que tomar cuidado com isso, hein? Eu vou chegar a uma porção, mas eu quero que o valor de 5 porções permaneça o mesmo. Ah, tá. Então, se ele comprasse 5 porções de 25, pagaria R$ 10 para entrega, pagaria um determinado valor. Atenção, ó. 5 porções de 25 com R$ 10 da entrega daria um certo valor. Esse certo valor é para permanecer o mesmo. Só que agora com a entrega custando o quê? R$ 15. Então o que eu já tenho que ter em mente? Que a entrega antes custava R$ 10 e passou a custar quanto? 15. E eu sei pela leitura que eu fiz que o valor a ser cobrado com o novo valor da porção tem que ser exatamente igual ao valor cobrado com a porção de antes. Então, valor novo e valor antes, a porção vai mudar de valor, mas o valor final que a pessoa paga é o mesmo. Então, eu já sei que a porção vai ter que diminuir valores. Mas, Flávio, a entrega aumentou R$ 5. Beleza, a entrega aumentou R$ 5 para que a porção possa diminuir. Essa é a minha estratégia de vendas. Agora, quanto que a porção vai ter que diminuir? R$ 5. Opa, de jeito nenhum. Lembra que o cliente vai fazer uma encomenda de 5 porções? Se você diminuir R$ 5 em cada porção, você vai estar perdendo R$ 25. E na entrega você ganhou só 5. Não faz sentido. Então veja bem, esses R$ 5 que você acrescentou na entrega, que é taxa única, tem que ser diluído para as 5 porções que o cliente vai comprar. Então o cliente já pagou R$ 5 a mais, certo? Para receber uma entrega de quantas porções? De 5. Então você tem que diminuir no total dessas porções R$ 5. Então R$ 5 dividido para 5 porções, você tem que diminuir no valor delas apenas R$ 1. Porque diminuindo R$ 1 em cada uma das 5 porções, você perderia, entre aspas, R$ 5. Mas como você jogou esses R$ 5 para a entrega, está empatado. Exatamente o que a questão pediu, que o preço final permanecesse o mesmo. Então, quanto que tem que custar cada porção? Apenas R$ 24. Repetindo, a entrega teve um aumento de R$ 5. Mas esse aumento tem que ser diluído nas 5 porções que o cliente vai comprar. Então, é só diminuir um valor de R$ 1 em cada uma delas para que o valor final permaneça em equilíbrio, permaneça o mesmo. A entrega subiu, mas cada porção diminuiu de valor para que o resultado final permanecesse o mesmo.
Veja que leitura de mundo é muito importante para a prova do Enem. Estar habituado com o que acontece no mercado, no supermercado, nas entregas, no comércio em geral, no nosso dia a dia. Fechou? Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho de porcentagem. João e Felipe participaram na escola de uma maratona de matemática na qual, durante uma semana, resolveram 200 questões cada. Nessa maratona, a porcentagem P de acertos de cada participante é convertida em um conceito. Veja bem, não era necessária a leitura desse texto. Como na questão anterior, você viu que eu nem li, né? Aliás, anterior a das porções. Mas eu li só para mostrar para você que essa primeira parte, ela pode ser suprimida na leitura. Basta eu entender que P é uma porcentagem. Só isso. É o que eu chamo de leitura dinâmica. Eu só preciso entender que P é uma porcentagem. Lembra que eu falei para você que eu ia dar ênfase quando chegasse a uma questão que tem marcadores? Essa questão não tem tabela, essa questão não tem gráficos, tá? Essa questão não tem uma imagem para você se espelhar. Mas ela tem estes marcadores. É isso aqui, ó, que nós chamamos de marcadores. E é isso que você tem que prestar atenção. Essa porcentagem, se ela for entre zero, ó, de zero, esse tracinho por baixo significa que eu começo com a preposição de zero até próximo de 50, aqui não tem um de, tá vendo? De zero até próximo de 50, o conceito é insatisfatório. Começando de, olha o tracinho por baixo, começando de 50 e me aproximando de 60, o conceito é regular. E assim por diante. Começando de 60 até próximo a 75, o conceito é bom. De 75 até próximo de 90, o conceito é muito bom. E começando exatamente em 90, seguindo até exatamente 100, porque tem que fechar, é excelente. João acertou 75% das questões da maratona. Nesse momento, é muito comum um aluno pensar que ele tem que calcular 75% de 200. Não! Se cada participante fez a mesma prova, esse cálculo é desnecessário. Olha que jogada interessante. Eu só preciso saber a porcentagem. A porcentagem ela é a mesma para qualquer número de questões, desde que os dois tenham feito a mesma quantidade de questões. O percentual vai permanecer o mesmo. Se ele acertou 75% das questões, se a prova tem 200, o percentual vai manter o mesmo. Se a prova tiver 400, vai manter o mesmo. O que vai mudar é o número de questões. Mas o que está sendo perguntado aqui é o conceito e não uma quantidade de questões. Não precisa, não vale a pena calcular a quantidade de questões. Eu já sei que João acertou 75% das questões, então eu já tenho o conceito do João. João acertou 75. Onde é que eu tenho 75? Exato 75, muito bom. Então, João é uma pessoa que tem conceito muito bom, porque o P, a porcentagem dele é 75. A porcentagem dele é 75, aqui começa com 75, aqui se aproxima de 75, não é exato. Aqui, lembra de eu explicar? De 75, começa com 75. Então, João é muito bom. Então, só pode ser uma dessas três alternativas. Essas duas já estão fora. Beleza? Olha só, gente. O fato de entender o que esse tracinho embaixo significa faz você acertar ou não uma questão, tá vendo? O tracinho embaixo significa que começa com 75. Isso me fez não cair na pegadinha de marcar nenhuma dessas duas alternativas. Porque o P menor que 75, então não chega a ser a 75. Aqui não, aqui ele chega, ou melhor, começa no 75, onde o João está. O João está bem no limite inferior deste conceito, que é o 75 pontos. Ele começa com 75 pontos e segue até próximo de 90. Agora vamos entender o que acontece com Felipe, porque nós já temos uma dessas três alternativas. E vamos voltar a falar de coerência pedagógica.
O fato de você entender parte da questão já fez com que você não marcasse essas duas alternativas. E isso já sinaliza na teoria de resposta ao item que você já está próximo à solução da questão. Com certeza, depois eu vou falar com você mais aprofundadamente sobre isso. O Enem, ele não calcula só o seu quantitativo de acertos, mas ele também avalia seus erros, como eles foram cometidos. Anota isso. Quanto maior o grau do seu erro, menor a sua nota. Aqui você já se livrou de duas opções que poderiam fazer reduzir a sua nota. Sua nota não ser aquela nota que você queria. Fechou? Agora vamos voltar na questão. Felipe acertou 30%. Não, ele não acertou 30%, o que o faz insatisfatório. Olha a pegadinha. Ele acertou 30% a menos. Então, dá licença, me permitam, tá? Fazer isso aqui, ó. Ele acertou 30% a menos que existe aqui um processo de comparação. Não estão dizendo que ele acertou 30% das questões. Ó, não está escrito que ele acertou 30% da quantidade. Não é isso. Ele acertou 30% a menos que a quantidade de questões que o João acertou. Ah, então se ele acertou 30% a menos, olha a interpretação que eu tenho que fazer. Então ele acertou só 70% do que o João acertou. Aí, Flávio, peraí, baguncei minha cabeça agora, não entendi isso não. Por que 70%? Porque ele acertou 30% a menos. Então, a porcentagem total é quanto? 100. Se ele acertou 30 a menos, abaixo de 100, 30%. Então, ele só acertou 70% do que o João acertou. Beleza? Se ele acertou 70% do que o João acertou, ele acertou 70% de 75%. E aí, quando você faz, repara que eu escrevi em forma de fração a porcentagem para facilitar para você. E estou falando aqui desde o vídeo anterior, das 7 primeiras questões fáceis, que você precisa trabalhar, saber trabalhar com números racionais. No caso aqui, a escrita da porcentagem na forma de fração. Simples, simples, simples. 70 sobre 100 vezes 75. Quando eu multiplicar 70 vezes 75, daria o número 5.225. Mas como ele divide por 100, teríamos duas casas decimais. E aí o símbolo de porcentagem que eu mantive no segundo número, eu repito aqui. Então chegamos à seguinte conclusão. Felipe, que acertou apenas 70% do que o João acertou, porque ele errou 30% delas, né? Delas o quê? Da quantidade que João acertou. Ele errou 30% delas, acertou apenas o restante, os 70%. Esse 70% do que o João acertou lhe deu 52,25. Então, o percentual dele é 52,25. E esse percentual de 52,25 está com este conceito que começa em exatos 50 e vai até próximo de 60. Que é um conceito que regular. Ok? Veja que você, interpretando bem o texto, você livrou-se de 3 alternativas que poderiam fazer sua coerência pedagógica ficar duvidosa e você ter uma nota um pouquinho menor. Desculpa ficar insistindo tanto, mas você precisa assistir ao vídeo de coerência pedagógica para entender com muito clareza o que eu estou te falando. Então, nesse sentido, nessa questão, com base nessas implicações que acabei de colocar, essa questão tem a alternativa letra B. Fechou? Questão de número 164. Veja que eu falei para vocês que elas não seguem uma tendência linear, tá vendo? Aqui elas estão sendo apresentadas conforme grau de dificuldade.
Você verá que nessa questão nós teríamos que trabalhar de novo com números racionais. Números racionais caem demais na prova do Enem. E não é só o conceito de números racionais, é como utilizar esses conceitos a seu favor. Essa questão é de estatística de novo, mas ela cobra mais que estatística. Ela cobra também equação de primeiro grau. Veja por quê. O valor correto da média. Aqui no comando já está dizendo que é para calcular o valor correto da média. Não se esqueça disso. Já coloca isso aí ó, na sua cabecinha. Eu vou ter que calcular o valor correto da média. Isso quer dizer o quê? Que ele foi calculado errado. É assim que sua cabeça tem que funcionar, assim que você começa a prova. O comando já me diz o que eu vou enfrentar. Alguém calculou a média errada. Eu tenho que entender como que ele calculou errada. Essa questão tem figura? Não. Tem gráfico? Não. Tabela? Não. Marcador? Não. Então você vai ter que ler o texto. Mas leia com muita calma para não ter que ficar lendo e relendo, fazendo você perder tempo. Ao calcular a média de suas notas em 4 provas, um estudante dividiu, por engano, então ele cometeu erro, tá vendo? A soma das notas, quais notas? Das 4 provas, por quanto? Por 5. Gente, qual foi o erro que ele cometeu? Ele dividiu a soma das 4 provas por 5. Esse foi o erro que ele cometeu. Era para somar e dividir por quanto? Por 4, conceito de média. Mas eu só vou entender que está errado se eu souber o conceito de média, tá vendo? Se eu não souber o conceito de média, conceito básico, gente, prova do Enem, conceito básico de média. Soma e divide pela quantidade. Ele fez errado, ele somou as 4 provas e dividiu por quanto? Por 5. Isso aqui está errado. E deu errado por quê? Vamos ver. Com isso, a média obtida foi uma unidade a menos ou menor do que a que deveria ser. Então como que deveria ser? Deveria ser somar todas elas e dividir por 4. Esse aqui é o valor correto, não é? Então, este procedimento gerou um ponto a menos do que o procedimento correto. Olha lá, uma unidade menor do que se tivesse sido calculado corretamente. Então, por que o menos 1 ficou daqui? Porque esse é o valor correto. Ele seria maior. Por que ele seria maior? Porque eu estaria dividindo só por 4 e não por 5. Esse é o procedimento correto. Esse procedimento errado passou a ter uma unidade a menos do que o procedimento correto. É o que está escrito no texto. Não sei se você observou, a habilidade que está sendo cobrada de você aqui é saber escrever textos em linguagem corrente, textos da língua portuguesa na linguagem matemática. Transcrever para a linguagem figurada da matemática. Eu sei que o texto é uma sentença matemática escrita na linguagem corrente, língua portuguesa, mas eu tenho que ter essa habilidade de pegar esse texto da matemática com recurso de linguística, língua portuguesa, transformá-lo na linguagem simbólica e universal da matemática. Fechou? No outro vídeo a gente fala melhor sobre isso. Então, a soma que ele fez, dividida por 5, porque foi um procedimento errado, teve como resposta a soma correta pela divisão correta, uma unidade a menos foi o que o texto disse, uma unidade menor, uma unidade a menos. Isso aqui eu só repeti para você entender a montagem. Isso aqui é uma equação de primeiro grau. Você deve estar estranhando a palavra soma aqui, né? Não tem problema não. Eu gosto de trabalhar exatamente com aquilo que eu preciso, a soma. Eu tenho que entender que soma é essa para eu poder fazer a divisão correta. Fechou? Então vamos lá. Por que eu multipliquei toda a equação por 20? Multipliquei aqui por 20, aqui por 20, aqui também por 20. Por que eu multipliquei todos os termos por 20? Porque 20 é exatamente o produto dos dois denominadores que são diferentes. Faz o produto é multiplicação, tá? Faz a multiplicação dos dois denominadores que são diferentes. 5 vezes 4, 20. Então, é só multiplicar por 20 o primeiro termo, por 20 o segundo termo, por 20 o terceiro termo. Isso é o mesmo que fazer aquela técnica exaustiva e cansativa chamada MMC. Muito mais rápido, 5 vezes 4, 20. Multiplica todo mundo por 20.
Agora vai fazer a divisão. Ó, 20 por 5 é quanto? 4. 20 por 4 é quanto? 5. E 20 vezes 1? 20. Fechou? 20 por 5, 4. 20 por 4, 5. 20 vezes 1, 20. Se você trocar convenientemente essa expressão 4 vezes a soma para o lugar do 20 e o 20 para o lugar do 4 vezes a soma, o 4 vezes a soma encaixa-se aqui com valor negativo e o 20 que estava aqui negativo vem para cá positivo. E aí é só eu dizer o seguinte: se 5 vezes essa soma eu subtrair 4 vezes essa soma, vai sobrar apenas a soma. De 5 vezes um objeto, eu lhe retiro 4 vezes esse objeto, só sobra uma vez. E era exatamente o que eu queria, a soma. Por que eu queria a soma? Porque eu quero o valor correto da média. Como que se calcula o valor correto da média? Pegando as 4 provas e no lugar de dividir por 5, dividindo por quanto? Por 4. Então vamos pegar aqui a soma correta, 20. Dividi-la de maneira correta. Dividir de maneira correta a soma das 4 provas tem que ser dividido por 4. Isso daria um valor igual a 5, alternativa letra B. Bom, vamos fechar esse vídeo por aqui, né, com esse outro grupo de questões fáceis. A tentativa até aqui, nesses 2 vídeos de questões fáceis, foi mostrar para você que com vários conceitos diferentes da matemática, mas trabalhados de uma maneira bem simples, a gente consegue resolver praticamente 1/3 da prova do Enem. Fechou? Mais questões no mesmo grau de dificuldade dessas também irão acontecer nos próximos vídeos. Só que aí elas já serão classificadas como questões de nível médio. Aí você vai se perguntar, mas espera aí, em termos de cálculo, ela foi mais fácil do que algumas que ele já resolveu? Sim, em termos de cálculo, elas poderão e algumas até serão mais fáceis do que as que eu já resolvi aqui nesses 2 primeiros vídeos da resolução do caderno 5 do Enem de 2024. Porém, você vai perceber um detalhe, que você vai precisar subir o grau de sua interpretação. O cálculo vai lhe ser fácil, mas a interpretação foi mais puxada. Por isso, elas mudam de nível, de fácil para médio, porque mudou o grau da interpretação. E aí você já deve estar começando a sacar a questão da coerência pedagógica, o que seriam as questões de nível difícil. Elas não são difíceis pelos cálculos que você terá que fazer, elas são difíceis por conta da quantidade de etapas que ela tem de cálculo e a questão da interpretação de como resolvê-las. Por isso elas têm um grau de dificuldade maior, no sentido de muitas etapas e muita coisa para se pensar ao mesmo tempo. Ou pelo menos uma de cada vez. E se é uma de cada vez, eu tenho que saber ordenar este meu pensamento, senão eu me perco no meio das questões, o que normalmente se acontece nas questões de física, não é isso? Então, pessoal, fica aqui o meu abraço e mais uma vez o convite para assistir agora os próximos 2 vídeos. Os próximos 2 vídeos nós iremos começar a falar sobre as questões de nível médio. Se você já entendeu o formato das questões de nível fácil, ótimo, pode avançar para os vídeos das questões de nível médio. Caso contrário, não avance. Volte, revisa esses 2 vídeos sobre as questões fáceis primeiro, até você compreender o processo. Isso se chama coerência pedagógica. Compreendeu esse processo, entendeu como você vai agir diante dessas questões, você está preparado para subir para o próximo nível. Lembra de game? É fase. Você precisa vencer bem essas 2 fases. Essa fase dos 2 vídeos de questões fáceis. Você precisa vencer, não é só assistir, é vencer essas barreiras. Entender o que está acontecendo no game, no jogo. Entendeu o que está acontecendo? Está pronto para fazer essas questões de novo? Se elas caírem, você vai tirar de letra. Beleza, pode subir de nível. Vai para o nível das médias. Ainda não entendeu? Não tem pressa. O Enem está longe ainda. Volta, vai assistir mais vídeos de questões de nível o quê? Fácil. Vai treinar um pouco mais essas questões
para depois você subir para o nível médio e, na mesma forma, subir para o nível difícil. Não suba de um nível para o outro antes de estar completamente seguro do que você está fazendo. Essa é a minha principal dica para você ter na prova do Enem a tão sonhada coerência pedagógica. Você tem que estar pronto em cada nível. O que se espera de você, preste bem atenção nisso, o que espera de você é que você realmente saiba fazer todas as questões fáceis da prova do Enem. Você não pode errar nenhuma delas. Fechou? Um abraço e até o próximo vídeo.